Foi? Foi. Começou! Boa noite! Boa noite! Deixa eu arrumar aqui o meu. Para as pessoas aparecerem. Vamos ver o pessoal aparecer, vamos esperar que eles... Foi, entrou. Deixa eu arrumar o cabelo. Muito escuro, né? Não sei como que faz pra clarear. Não, tá certo. Como que faz pra ver? Não sei. Eles vão subir. Ah, tá. Ah, tô informando os seguidores. Bom, boa noite, tudo bem com vocês? Sou a nutricionista Silsa Penha, né? Nós estamos aqui hoje falando sobre ferramentas, né, da terapia quântica no processo do emagrecimento. E eu estou aqui com a terapeuta Karine Francisco. Olá, boa noite. Também já cuidou de mim. Hoje ela já recebeu uma sessão de barras, de axis. Maravilha. E hoje umas ferramentas aí, né, da terapia quântica que podem ajudar aí quem está, né, nessa busca pela transformação corporal, tá bom? Bom, vou pedir para ela começar. Então, Vamos aproveitar que tá bombando aí. Então vamos lá. Então eu sou terapeuta, só para vocês conhecerem um pouquinho. Eu trabalho com terapias quânticas, com Theta Healing, com barras de axis, com terapia multidimensional, com algumas terapias. E sou coach de vida também. E aí eu trouxe alguns processos, porque muito do processo do emagrecimento são de crenças limitantes que a gente tem que não deixam a gente emagrecer. Então eu quero começar, né, falando sobre como funciona o processo de emagrecimento quando a gente o nosso cérebro, como é que ele funciona nesse processo de emagrecimento. O nosso cérebro, eu brinco que ele é inteligente e burro ao mesmo tempo, porque ele tende a procrastinar, a nossa mente sempre procrastina. Então se tá tudo funcionando, eu vou mudar. Então ele sempre procrastina. E como funciona no processo de emagrecimento? Então vamos colocar que você... Vamos colocar que você come 2.500 calorias por dia, né? E aí você fala assim, 2.500 calorias por dia. E aí você começa a comer 2.000 calorias. Isso dá um sinal para o seu cérebro e fala, opa, tem algo de errado aí acontecendo. Porque ela comia tantas calorias, agora tá comendo tanto, tô recebendo menos alimento, e aí ele já vai ficando lá esperto, já com sinal de que tem alguma coisa de errado acontecendo aqui no corpo. E aí, você começa no primeiro mês, acho que todo mundo que fez dieta já percebeu isso, o primeiro mês você vai lá em 5 quilos, né? Tudo funciona tal. No segundo mês, travou. Você faz a mesma dieta e perde 200 gramas, 300 gramas, meio quilo, e vai ficando naquele processo. Por que isso acontece? O cérebro, ele sempre vai tentar fazer coisas para a gente sobreviver. Então, se você está seguindo um padrão, ele acha que tá tudo perfeito. Ah, mas não é um padrão bom para mim, não importa. Eu fumo, eu como bastante, eu não faço exercício físico. Então, o que ele vai falar? Não importa, se tudo isso não é tão saudável pra gente, mas ele acredita que tá tudo certo, se eu tô sobrevivendo desse jeito, tá tudo certo. Então, quando você começa a comer menos, o que ele faz? Ele joga um sinal de alerta e vai falar assim, tem alguma coisa de errado, eu vou morrer. Depois até eu vou postar um videozinho, vou passar pra Sil postar também, que mostra uma animação do cérebro e do coração. E aí ele olha e fala assim, não, tem alguma coisa de errado aí. E aí o que ele faz? As células de gordura do nosso corpo, elas nunca vão embora, a não ser com lipoaspiração, elas murcham. E aí o cérebro, ele percebeu que tem algo porque tá escassez de comida. Ele vai lá e segura toda aquela célula de gordura e não solta. Então, por isso que o primeiro mês, como ele ainda está em alerta, você vai emagrecendo. Só que no segundo mês em diante, o que ele faz? Ele segura aquela célula, ele fala assim, não, eu vou segurar porque essa gordura me mantém vivo. Então, ele não deixa você emagrecer mais, porque ele vai segurando aquela gordura. Porque para ele é um risco à morte. É desse jeito que o cérebro funciona. Então, por que é muito importante? Quando a gente começa uma dieta, a gente começar a
perdeu 5 quilos. Durante 5 meses, vigiar mesmo. Vigiar e continuar com a dieta certinho. Mesmo que você não esteja emagrecendo mais. Porque não é que você não está emagrecendo, é que o seu cérebro está com medo de você morrer. Então ele vai segurar ali as células de gordura. E aí se você seguir, olha, vou seguir direitinho, continuar com a dieta certinho, você vai num processo de emagrecimento, porque ele vai se adaptando com a ideia de que, ok, tá tudo certo, mesmo eu não recebendo a quantidade de comida que eu estava recebendo, tá tudo certo porque eu vou sobreviver com isso. Então por isso que é importante, cada mês, cada quilo que você perde, um mês que você tem que ficar na disciplina total para você dar continuidade nesse processo. E o que muitas vezes acontece é que as pessoas desanimam, então ali desanimou, né? Porque no segundo mês eu fiz a mesma dieta, tô lá me esforçando e me volta a comer. Mas não façam isso, porque o cérebro ele vai entender que é uma boa para você, que você consegue sobreviver com aquela quantidade menor de calorias, então ele vai caminhar com você, vai ajudar você aí nesse processo de emagrecimento. Então por isso que é muito importante. Isso vale também para exercício físico. Isso faz, machucou o músculo, né? Que você vai fazer numa academia, você machuca o músculo. Dói. E o que o seu cérebro faz? Não, você tá machucando, você pode morrer. Então não vai mais pra academia. Então ele vai fazer de tudo pra procrastinar, pra você não ir dar continuidade no exercício físico. Então isso é muito importante, é dar a continuidade em tudo isso. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Realmente ela entrou num ponto aqui muito importante. E é um ponto no qual eu estava estudando hoje ainda, né? Porque a gente faz isso sempre, né? E a terapia quântica, nesse caso, ela nos ajuda nesse autoconhecimento para que a gente consiga usar algumas ferramentas que a gente consiga ter mais força, no caso, né? Para não se sabotar, para fazer escolhas melhores, para, enfim, além de fazer escolhas melhores, estar mais forte, se sentir mais forte em relação a essa mudança que a gente quer tanto e que, infelizmente, por conta, né, de nós mesmos, a gente não está conseguindo. Tá, vamos lá para um outro ponto. Cérebro procrastinador. Esconde muito atrás. Não estou falando só de abuso sexual, mas abuso sexual, abuso psicológico. E como que funciona esse tipo de abuso? O sexual é o básico, né? Que muita gente se esconde. Se sofrer algum abuso sexual, o que faz assim o inconsciente? Eu vou engordar, né? Eu vou ficar feio, eu vou ficar feia. Não que gordinho não é feio, mas assim, entra aquela coisa. O que eu vou fazer? Eu vou me proteger daquilo, né? Vou me proteger para nunca mais ninguém abusar de mim novamente. Então a gente tende a fazer esse tipo de coisa. Então é como se fosse que a gente cria uma capa a capa de gordura que a gente cria do nosso corpo é uma proteção. A gente se sente protegido ali dentro daquele processo de engordar, né? Naquele processo, se sente protegido. E aí existem alguns abusos psicológicos, né? Você ouviu, mas olha que gordinho, olha que isso, olha que quando você é criança, mas se você vai comer desse jeito, você vai virar um balofo, ou alguns desses pontos de vista que a gente recebe da nossa família, dos nossos amigos. Eu brinco que criança é cruel, mas criança tem muito disso, né? De fazer muito isso, de fazer o bullying. E a gente criou aquilo como uma verdade pra gente e a gente cresce com aquela questão de que é isso mesmo, eu me sinto seguro desse jeito, eu vou fazer isso comigo mesmo, eu vou me prender. E aí a gente entra num monte de coisa. Então assim, num monte de processo, por quê? Porque a gente se sente protegido atrás das células de gordura pra a gente não ser abusado psicologicamente, financeiramente, sexualmente. Então a gente faz o que? A gente se protege naquelas capas de gordura que a gente tem. Então muitas das pessoas que têm problema de obesidade tiveram algum tipo de abuso psicológico, financeiro, abuso também sexual na vida delas, então elas querem se proteger, né? Porque é gordinho, então a gente quer se proteger atrás daquelas células de gordura. E além desse tipo de abuso, a gente tem que não pode deixar nenhuma comida no prato. Você tem que comer tudo, não pode deixar no prato. Então você coloca um pouco mais de comida, o que você faz? Você não quer mais comer, está cheio, mas você colocou, né? A nossa família tem esse hábito de colocar, nossa mãe, nosso pai, de colocar na nossa cabeça que a gente tem que esvaziar o prato.
Então você não quer mais comer, só que você fala, o prato tá cheio, então o que eu vou fazer? Eu vou comer até, mesmo que eu não queira, mas eu não posso deixar nada no prato. E isso vai fazendo um processo físico no nosso corpo, porque a gente vai aumentando a nossa quantidade que a gente vai comendo. Então, essa é uma crença que é muito comum para quem tem problema de obesidade, de achar que não pode deixar nada no prato. Então você vai sempre comendo, comendo mais, e aí seu organismo acostuma a comer aquela quantidade maior de comida e você vai trazendo isso para sua vida. Então, assim, olhou, perceba no seu corpo, né? Perceba no corpo o que o seu corpo quer, se realmente ele quer comer aquilo, se seu corpo tem problema, perceba no seu corpo, não force comida para você, porque a gente força porque a gente traz essa crença, a gente comprou esse ponto de vista, aí tanta gente com fome no mundo e eu vou deixar comida no prato. Deixa, porque cada um com a sua escolha, e aí a gente fica forçando a comida e a gente coloca todas essas crenças, tudo isso dentro do nosso próprio corpo. Essa é um dos casos também que a gente traz, que é um certo abuso que a gente tem de a gente tem que fazer as coisas, que a gente não fazer, porque são abusos psicológicos que a gente passa na nossa infância, na nossa adolescência, que vai trazendo isso para a nossa vida adulta também. Ótimo. Quer falar uma coisa? Não, sobre isso tá tudo ótimo. E aí, agora, vamos à parte boa, né? Que é a parte de exercício, a parte que a gente pode fazer em algumas coisas, algumas ferramentas pra gente não viver disso. E aí eu falo pra vocês assim, ó. Nós somos, acho que todo mundo aqui, né, já ouviu alguma coisa do tipo, eu sou uma esponja, né? Eu sou uma esponja, chego num lugar, a energia da pessoa tá pesada, eu pego aquela energia, eu sugo aquilo, eu sou uma esponja. E nós todos somos esponjas, nós somos os Bob Esponjas do universo, psíquicos do universo, porque a gente vai realmente trazendo muitas coisas, a gente vai captando das pessoas. E vocês sabiam que vocês sabiam mata muito a fome. Vou contar um exemplo pra vocês. Eu moro perto de um supermercado e eu nunca fui de comer muito doce. E um dia eu tava enlouquecida comendo com chocolate branco. E aí um dia eu parei pra olhar e falei assim, sério? Eu nunca gostei de chocolate, nunca gostei de doce. E aí eu falei assim, verdade, essa vontade de comer chocolate é minha? E não era minha. Aí eu devolvi pra origem, que é um exercício que eu vou ensinar pra vocês, que é devolver para a origem. Eu devolvi e eu nunca mais consegui colocar um pedaço de chocolate branco na boca, porque eu tava comendo enlouquecidamente um negócio que não era meu. Então, muitas vezes você vai captando as coisas dos outros. Tristeza, normalmente a gente não capta muita coisa boa, né? Até capta. Se a pessoa tá rindo muito do seu lado, você acaba rindo junto. Mas tristeza, fome, vontade de comer alguma coisa, vontade de comer doce, vontade de comer chocolate. Muitas vezes são coisas que a gente vai das outras pessoas. Então comecem a perceber se é realmente. Eu tô com uma fome que não passa, né? Fome psicológica. A fome não é que a fome não passa, não é uma fome psicológica, não é sua, é que você tá captando de outras pessoas, de outras coisas, tá captando dos outros. Então comecem a perguntar: verdade, essa fome é minha? Verdade, essa vontade de comer chocolate é minha? E percebam no seu corpo se isso é seu ou não é seu. A maioria das vezes não é seu. Isso não vale só para fome, mas para 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos, a gente capta dos outros. Então comecem a perceber se é realmente seu, façam perguntas. Verdade, essa fome é minha? E se você perceber que não é, e a maioria das vezes não vai ser, devolvam para a origem. Vocês perguntem assim, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, eu devolvo para a origem com consciência anexada. Depois a gente escreve para vocês. Então comecem a devolver a fome, que vocês vão ver que é incrível, que ajuda muito no processo de emagrecimento. Por quê? Porque muitas das vezes eu posso falar que a maioria das vezes a fome não é sua, é de outra pessoa, outras coisas, e você tá captando aquilo, e aí você tá comendo enlouquecidamente uma coisa que não é sua, que seu corpo não quer, mas você vai comendo porque você captou a energia da outra pessoa. Então, tá com uma fome, uma vontade de comer doce que não passa, alguma coisa, pergunte, verdade, isso é meu? A quem pertence isso? A quem pertence essa fome? Doce. E aí percebam e vão devolvendo para a origem. Se vocês passarem 3 dias perguntando a quem pertence isso, não só para a fome, para a parte de alimentar, mas para a parte dos pensamentos, sentimentos e emoções, perguntar a quem pertence isso e fazer 3 vezes e eu devolvo para a origem com consciência anexada, vocês é uma ferramenta incrível, é uma das ferramentas mais incríveis que o Access Consciousness tem e ele realmente funciona. Então percebam o corpo de vocês e a quem pertence isso e devolvam para a origem, porque
Vou falar pra vocês, a maior parte das vezes que vocês estão sentindo fome, vontade de comer doce, não é de vocês estão captando de outras pessoas. E às vezes a gente capta de todo mundo, né? Do escritório inteiro, da casa inteira, da rua, a gente vai captando. Então, somos esponja. Então, devolva. Teste essa ferramenta que vocês vão ver que é incrível, que vai super funcionar também. Vou aproveitar para relatar uma parte minha, né? Eu comentei com a Karine, acho que há umas 2 semanas atrás, que eu estava com algumas vontades que estavam fora do normal. E eram vontades de doces que eu não gostava, assim, eu não sou de comer doce, mas era vontade de doce. E aí eu falei, meu, o que eu faço? Porque eu tô sentindo que eu tô perdendo o controle, né, sobre mim mesma. E aí ela me ensinou essa ferramenta, né, de devolver. E aí eu comecei a fazer isso toda vez que vinha uma vontade. Eu lembro que eu até comentei pra ela. Eu tô tendo não sei por quê. Não sou de fazer, não sou de comprar, mas muita vontade. Meu marido tá de prova que quando eu comecei a sentir essas vontades, toda vez que eu ia, passava na frente de uma padaria, passava na frente do mercado, eu ficava, nossa, torta de limão, torta de limão. E eu falei, cá, me ajuda. E ela falou, devolve. Me ensinou, né, toda essa ferramenta, me ensinou como falar. E aí, toda vez que vinha esse sentimento, eu ia lá e devolvia. Ia lá e devolvia. Realmente, quando eu devolvia, essa vontade de comer passava. No dia seguinte, ela voltava. E aí eu fazia de novo. Fazia de novo e ela falava, repete 3 vezes e tal, não deixa de fazer. Foi, desde que eu comecei a fazer, eu não começo, graças a Deus. Tem vindo alguns outros sentimentos, né? Alguns outros sentimentos, emoções, que aí a Ká sempre me fala, olha, faz a mesma coisa. Veio algum sentimento que você acredita que não é seu, vai lá e você devolve. É uma ferramenta que ajuda bastante. O Access, né? O Access realmente é uma estratégia que ajuda bastante nesse processo, tanto de controle, quanto de autoconhecimento, de você realmente se perguntar, eu preciso disso? É meu isso? Porque às vezes realmente não é, na maioria das vezes não é, né? Então realmente 98% das vezes. 98% das vezes os seus hábitos não são seus. Né? Então é muito interessante a gente ver por esse ângulo, porque é uma outra estratégia, né? São outras estratégias também que junto com a alimentação, enfim, pode te ajudar a chegar no seu objetivo, né? Nós temos muitas pessoas que se frustram tentando chegar a um objetivo que às vezes nem é tão realista, mas é um objetivo. E ela precisa mesmo de profissionais que estejam perto dela para ajudá-la a chegar nessa transformação que ela tanto quer. É uma dúvida que eu tenho, tá? Bom, a pessoa tem dificuldade de perder peso. Ela tá frustrada por conta disso e tudo mais. O que inicialmente poderia ajudar a enxergar qual que é o ponto ali que ela tem que melhorar em relação a isso? Quando a gente começa a devolver, a gente começa a perceber muitas coisas que não são nossas, então a gente começa a ver que porque assim, a gente compra, são algumas coisas, são esse primeiro ponto, a gente compra muitas. Tudo que a gente sente, a gente coloca na cabeça que é nossa e a gente compra digamos, aquele ponto de vista que é nosso e a gente vai, assim, é meu e tá tudo certo e eu vou fazer. Quando a gente começa a devolver, né, a gente começa a perguntar quem pertence a isso, a gente começa a devolver, a gente vai percebendo que muitas das nossas. Das coisas que a gente acha que é bom, muitos dos nossos hábitos, a gente vai percebendo e fala, opa, tipo, não é meu, eu vivi a minha vida inteira com aquilo e aquilo realmente não era meu. E aí isso também ajuda você a olhar e falar assim, pô, se isso não é meu, se eu tô devolvendo, se não me pertence, então por que não eu não me esforçar para as coisas começarem a funcionar? Se não é meu, tantas outras coisas não são minhas. Então essa é uma ferramenta legal. Você entrou num ponto que quando a gente fala a quem pertence isso, não é só apenas realmente vontades alimentares ou emoções. Eu vou dar um exemplo que veio na minha cabeça agora de um estereótipo.
né? Às vezes alguém, né, alguma pessoa, passou aí por um processo de juventude no qual falavam que ela era gordinha, ou ela via muito nas redes sociais mulheres com corpo perfeito, e aí ela foi levando aquilo com ela, abraçou, falou: ah, eu quero ser um dia assim, e hoje ela ainda quer ser assim, ela quer ter o corpo perfeito, ou eu tenho pacientes que querem ter o corpo de quando tinha 18 anos de idade, e aí eu falo: olha, primeiro que você tem que ter uma autoaceitação. Então, às vezes, essa sua vontade realmente não é sua. Se trouxe de algum momento da sua vida que não faz parte de você, não está sendo saudável para você se prender a ela. Porque quando a gente se prende a um desejo, né, que não é tão realista, o seu corpo é diferente das outras pessoas, diferente de uma blogueira, diferente de uma musa bodybuilder, é totalmente diferente. Então, quando você compra, né, esse estereótipo de que você quer ser assim, você acaba se frustrando muito. E no caso, a terapia do Access, né, de usando essa ferramenta de a quem pertence isso, te ajuda realmente essa X é meu ou não é? Ou se eu tivesse um corpo X, eu estaria feliz. Vamos analisar, né? Esse contexto. Eu acho que esse era o primeiro até para falar. A gente tem muito hábito de nos julgar. A gente julga demais o nosso corpo, a gente julga demais a nossa vida, os nossos hábitos, a gente se julga demais. Então, assim, ó, cada ser é um ser infinito. Nós somos seres que a gente é perfeito do jeito que a gente é. Só que a gente tem muito hábito de julgar. Então a gente se olha no espelho e a gente julga o nosso corpo, né? E se a gente de repente ir para outro país, ser magro não é legal, ser mais legal é gordinho. Então o gordinho tá tudo bem, o magro não tá. Então, porque a gente fica se julgando. E a gente se julga por quê? Pela nossa cultura, pelo que a gente vive, pela nossa família. A gente entra muito no julgamento. Então eu acho que assim, ó, primeiro coisas, não é nem a quem pertence isso. É olhar pra gente, parar de nos julgar, porque a gente se julga demais. O nosso corpo, ele é perfeito. E quando a gente começa a olhar pra ele sem julgamento, não importa, mas eu quero melhorar, tá tudo perfeito, não tem problema. Mas assim, ó, olhar pra ele sem julgar. Nossa, olha como eu tô gorda, né? Olha só minha barriga, olha esse papo que eu tô. E tantas outras coisas que a gente faz. Então, quanto do julgamento que a gente não tá jogando no nosso corpo. O julgamento é a pior maldade que a gente pode fazer pra gente mesmo, tanto pra gente quanto pros outros, mas o julgamento é uma maldade muito grande, porque a gente tá olhando pra gente, a gente não tá se aceitando e a gente tá jogando uma energia ruim. Acorda de manhã, um dia, olha e fala: nossa, como eu tô linda, eu tô bonita, e saia pra rua. O dia é outro. Agora acorda falando: nossa, olha só, olhando os defeitos. A gente tem muito hábito de olhar o errado da gente. Nossa, olha a soleira, nossa, realmente engordei, nossa, tô inchado. Como que você vai sair de casa? Parece que você sai de casa, tudo, nada funciona. Sabe, o farol fecha tanto tempo, sabe, você rala o carro, um monte de coisa acontece. Porque a gente entra no julgamento. E outra ferramenta que foi muito bem lembrada por ela é assim, quando a gente pegar e se olhar no espelho, de começar a se julgar, né, de começar a nos julgar, olha e fala: interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Então, assim, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Porque, pessoal, é julgamento. Ah, mas eu tô gorda. Você está julgando o seu corpo, você está julgando quem você é. Então, assim, a gente fica a gente perceber para o nosso processo é parar de nos julgar. Essa é a maior bondade, é a melhor que a gente pode fazer na nossa vida é não julgamento. E como que a gente sai do julgamento? Com outra ferramenta que é: olha e fala: interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Ah, mas eu tô gorda. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Ah, mas eu tô feia. Interessante ponto de vista que tá feio. Interessante ponto de vista. Porque a gente é lindo, maravilhoso, a gente é um ser infinito. E os julgamentos vêm não é através de quem nós somos de verdade. Porque se a gente olhasse quem a gente é de verdade, a gente não se julgaria. Os julgamentos vêm através dos pontos de vista das outras pessoas. Então, assim, a nossa sociedade dita que tem que ser magro, tem que ser malhado, tem que ter perna grossa, tem que ter peito grande, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter barriga six-pack. E aí são julgamentos da nossa sociedade. E aí o que a gente faz? A gente joga esse julgamento
ponto de vista, né? A gente comprou o ponto de vista dessa sociedade e joga esse julgamento para a nossa vida, para o nosso corpo. E que quando a gente joga o julgamento, o que acontece? Piora. Se você tá querendo emagrecer, você tá olhando no espelho, tá olhando e falando, nossa, eu tô gordo. Primeiro, você tá jogando pro universo, eu estou gordo, eu estou gorda, né? Eu preciso emagrecer. Não, assim, se você olha pra você e fala assim, estou bem do jeito que eu tô, eu escolho melhorar, eu escolho ficar mais magra, eu escolho ser mais saudável, eu escolho qualquer coisa, ok, mas eu estou vista que eu estou gorda, não, você está ótimo, eu quero melhorar, eu escolho melhorar, perfeito, você tem a escolha de melhorar, mas a primeira coisa que você tem que fazer na vida é parar de se julgar. Olha no espelho e fala, eu sou linda, eu sou linda, que eu não percebi para melhorar meu corpo, minha alimentação, meu estilo de vida, perfeito. Mas assim, primeira coisa que a gente faz não é a quem pertence isso, é parar de nos julgar. Quando a gente para de nos julgar, olhando para a gente, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, porque eu sou lindo do jeito que eu sou. Então, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Para todo julgamento que você fizer, todos os julgamentos. Julgamento de você, julgamento do seu cabelo, julgamento. Ah, mas a pessoa fala, nossa, você engordou. Mentalmente, vira, fala, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Para você, para mim, não é uma verdade. E a gente compra muitos pontos de vista. E as pessoas, muitas vezes, são muito cruéis. Então, elas, assim, não vai olhar para você e falar, nossa, como você tá linda. Né? Felizmente, tem várias pessoas que a gente ainda hoje faz. Então as pessoas têm a mania de criticar. Então começou a criticar você, nossa, sua roupa tá feia. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, sabe? Ah, eu mesmo olhei no espelho e me vi feia. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Gente, essas duas famílias são fantásticas, que assim, testem, passem 3 dias fazendo isso. Todo julgamento que vocês fizerem de vocês ou de qualquer pessoa, eu não consigo isso, eu não posso fazer isso, eu não consigo emagrecer. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Eu não consigo mudar esse hábito. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Eu não gosto de academia. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E vai falando isso do ponto de vista, porque quando você fala interessante ponto de vista, é assim, nosso cérebro, o nosso lado consciente e o nosso lado inconsciente, racional e irracional. O nosso subconsciente estão as nossas verdades, nossas verdades. Se a gente não acredita na gente mesmo, tá no nosso subconsciente. Se a gente se acha gordo, tá no nosso subconsciente. Então tá tudo no nosso subconsciente. Quando você pega e olha no espelho e você fala assim, pensa alguma coisa negativa de você, você fala interessante ponto de vista, é como se fosse que o seu lado racional, ele tá falando pro seu subconsciente, isso não é uma verdade, é somente um ponto de vista. E seu subconsciente, ele começa a olhar e falar, opa, se é um ponto de vista, então não é uma verdade minha, então eu posso mudar. Então, uma ferramenta para quebrar a crença limitante, eu não consigo emagrecer, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, eu sou gordo, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, porque quando a gente começa a mudar não a nossa realidade é criada pelo nosso ponto de vista. E quando a gente olha e fala interessante ponto de vista para todo julgamento que você fizer, toda crença limitante que você tem, o que acontece? Você tá dando uma volta na sua mente insana, você tá olhando dando uma informação a mais pro seu subconsciente e falando para ele assim, isso é só um ponto de vista. Se é um ponto de vista, você pode mudar. Funciona, é incrível, fantástico para todo pensamento, todo julgamento que você tiver, toda crença limitante, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E para todas as pessoas que pegam e falam alguma bobagem para você, te depreciando, tá? Você pode até falar, ou então mentalmente você fala interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Eu não penso assim. São ferramentas simples, extremamente poderosas que vão fazer muita diferença na vida de vocês. Então, assim, olhou no espelho, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista para todo julgamento que você fizer. Então, a primeira coisa é julgue. Julgamento é a maior maldade que você faz para você e pro seu corpo. Sou falante, gente, não deixo nem assim falar. Confesso que eu cometo esse erro. Quem não, né? Quem de nunca? Julgamento. Nossa, bem difícil. Mas vou usar essa ferramenta. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Depois eu posto aqui pra vocês, Sim. né, essas duas ferramentas, tanto a ferramenta de julgamento, quanto a ferramenta de devolver, né, devolver os hábitos, as emoções, né, de a quem pertence isso. Então eu posto aqui pra vocês, também vou postar o perfil da Karine, pra vocês seguirem ela. E eu antacio também pra vocês seguirem ela. E aí, vou ensinar mais 2 coisas pra vocês, que assim, também que é um processo legal para você emagrecer.
O nosso corpo, ele é nosso aliado. Então, ele é muito aliado. Então, existe nosso ser, nossa alma, nosso espírito, ou o que você acredita. Então, são coisas diferentes, né? São, digamos, entidades diferentes, nosso corpo e nosso espírito. Só que eles trabalham em conjunto. E quando a gente começa a ouvir o nosso corpo, a gente começa a fazer várias transformações na nossa vida. Então, algo que é bem interessante, porque às vezes a gente se força a tem que comer arroz integral com lentilha do não sei o que, do não sei o que, não sei o que, não sei o que, que aí a manda, né? Mas aí a gente entra naquele pânico que tem que comer aquilo, mas o seu corpo não gosta e você força para comer. Então começa a perceber o que seu corpo quer comer, né? Ou senão, às vezes, você gosta de um bolo de chocolate, adora aquele bolo de chocolate, mas você vai no restaurante e o corpo tá falando não come, não come, não come. Você vai lá e come. E aí você fica lá travado. Então uma coisa legal para vocês fazerem é começarem a perguntar. Parece um pouco estranho no começo, mas pergunta, corpo, o que você quer comer hoje? Né? Corpo, se eu comer coisa, as comidas, a gente tem um hábito, como a gente gosta de algumas coisas, a gente nas mesmas coisas. Só que às vezes nosso corpo tá falando, não quero, não é bom pra mim. Então começa a perceber num self-service, olha e pergunta, corpo, é legal comer isso? E se vocês tiverem muita dúvida, se imaginem comendo algo. Imagina assim, comendo alguma coisa e vê como é que desce aquilo no seu estômago. Se descer pesado, agora se for leve, tranquilo, comam. E um outro exercício que vocês podem fazer se vocês estão olhando um cardápio é de repente pegar o cardápio, abrir ele e bater o olho. A primeira coisa que olhar lá no cardápio vai ser comecem a fazer perguntas pro corpo. Corpo, o que você quer comer hoje? Né? Porque às vezes a gente fala assim, ó, tem que comer arroz integral, um exemplo, porque o arroz branco faz mal. Só que aí às vezes seu corpo, ele ama arroz branco e faz bem pra ele porque ele é inteligente. Ele sabe o que é. Aí você fica forçando a não comer, não te faz bem, e de repente você comer o arroz branco, não vai nem te engordar. Por quê? Porque o seu corpo quer. Então, nosso corpo ele é muito inteligente. Não tô falando pra todo mundo comer arroz branco agora, tá? Mas assim, percebam isso se realmente vai fazer bem pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia do quão inteligente é o nosso corpo, existem uns estudos que a gente faz um teste que chama sinestésico, que existem alguns estudos que mostram que é bem legal, assim, que a pessoa pega, vamos supor, 2 tomates, um orgânico o agrotóxico. O corpo, né, um teste sinestésico, é um teste com o dedo, o corpo ele fala não, ele diz não. E aí pega o orgânico, o corpo diz sim. Depois a gente pode fazer uma live para ensinar esse teste para vocês. E ele diz sim, porque o corpo, ao sentir o alimento, ao ver o alimento, ele percebe, ele tem inteligência. Então ele vai saber o que é bom, o que não é para vocês. Então assim, transforme o corpo de vocês no aliado de vocês. Então comece a fazer perguntas para ele. Corpo, o que você quer comer hoje? Corpo, o que é bom? Corpo, se eu comer isso vai ser bom para mim? Vai me fazer bem? Vai me nutrir? Comece a fazer perguntas. Que quando a gente vai treinando isso do corpo, a gente vai percebendo e o corpo vai ficando mais desafiadinho nas respostas. E aí vocês vão vendo que vocês vão comer com mais qualidade, coisas que vão nutrir o seu corpo, não comer, por ansiedade, por isso, por aquilo, mas para nutrir o seu corpo. Então comece a perguntar, transforme o corpo de vocês em aliados. Então assim, ó, quer falar? Uma dúvida. Pode falar. Essa resposta do corpo, ela é tipo aquela consciência? Sim. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Que experiência minha. Quando eu entrei num processo de transformação corporal, minha nutricionista, ela falou assim pra mim, você gosta muito de comer chocolate, né? Eu gosto de chocolate. E aí, na época, né, eu gostava de comer vários tipos de chocolate. Então ela falou assim pra mim, quando você chegar no mercado, você vai lá, quando você passar ali no corredor de chocolate, você vai olhar aquele chocolate e você vai conversar com ele. Eu achei isso hilário, mas ela falou assim, dá muito certo. Então você vai conversar com aquele alimento que tanto ali é um desafio pra você, né? E aí você vai falar, poxa, realmente eu preciso de você? Você vai me fazer feliz? Você vai suprir as necessidades que o meu corpo precisa? Você vai me ajudar a chegar no
vai de gordura corporal, você só vai prejudicar, você só vai me fazer me sentir mal, porque depois eu vou me sentir culpada. Então, eu comecei a trabalhar isso, né, com alguns alimentos, certo? E aí foi por isso que eu perguntei se essa parte daquela vozinha que fica, né, vamos supor, a gente vai num buffet, e aí tem tudo de saudável, mas também tem tudo de não saudável. E aí a gente olha ali uma lasanha com frango frito, e aí nossa cabecinha já vem aqui uma vozinha. Se eu fosse você, eu não comia aquilo. Sempre. Nossa, a gente sempre sabe. Não A gente é? nega o nosso saber, mas a gente sempre sabe. Se eu fosse você, eu não comia aquilo, porque depois não vai ser tão legal, ou não faz diferença, não vai me sentir tão bem assim. Mas sempre tem aquela vozinha que fala, será que eu devo comer? Será que vai ser realmente bom? E é importante a gente ouvir, então, né? Sim. Essa voz e realmente respeitá-la e ser forte e falar, bom, não vou fazer, não vou comer, vai ser uma escolha boa, muito mais forte. O problema de você não exercitar isso, né, essa voz interior, essa coisa tipo de você realmente conversar consigo mesmo e se questionar, é que você perde, né, o seu autocontrole e isso vai te deixando cada vez mais fraco. Você vai sentindo que você tem controle sobre si, que você não controla nada disso e isso te frustra, né? Te frustra porque você pensa, poxa, eu tô tentando faz tanto tempo chegar num objetivo, tô tentando, não sei, diminuir meu colesterol, não tô conseguindo, não consigo falar não. Mas é tudo esse autoconhecimento nosso, é muito interessante. Nosso corpo, ele sabe de tudo. Então, ele sabe se você tá bem, ele sabe se aquele alimento vai ser bom pra você ou não vai. Ele sempre te dá. Se falar pra você é bom, você vai falar, ah, mas eu não tô ouvindo. Você vai ouvir. Porque toda vez que você vem com, tô com dúvida se eu devo comer isso, o corpo já tá falando pra você de alguma forma, não come que não vai fazer bem. Então comecem a perceber o que o corpo de vocês estão falando. Então olha e fala assim, corpo, realmente você quer comer isso? Ah, toda sexta-feira eu como uma pizza. Corpo, o que você quer comer hoje? É pizza? Perceba se realmente o corpo está falando, porque quando a gente quer algo que é bom, que vai nutrir o nosso corpo, é como se fosse que expande, fica leve, fica tranquilo, porque é uma verdade para o corpo. Então fica leve, expande o seu corpo. Dá ele, de certa forma, ele trava, ele fecha um pouco, sabe? Ele fica pesado, o corpo fica pesado ali. E aí ele tá já te dando sinais, e ele dá sinais para todo mundo, e todo mundo já percebeu, eu tenho certeza que todo mundo percebeu isso, de que não vou fazer. Você vai tomar uma cerveja, tem dia que você gosta de tomar lá a cerveja, tem dia que você fala assim, nossa, parece que é uma coisa, travou aqui, não consigo. E se você forçar, você vai passar mal. Então, perceba no corpo de vocês para tudo, para bebida, para comida, para todas as coisas, se é leve, se é pesado. Se for leve, percebeu a leveza, expandiu no corpo, eu quero comer, vou comer uma pizza na sexta-feira, mas tá leve no corpo, tá tudo certo, porque a gente também tem que aproveitar, né? Você tá aí, né? Tem que aproveitar. Mas assim, tá pesado, então não coma, porque aquilo vai fazer mal para vocês ali para frente. Então o corpo é inteligente, usem o corpo de vocês, o corpo é ali, ele tá ali junto com vocês, ele é amigo de vocês. Então percebam a energia do corpo para vocês fazerem, começarem nesse processo. E aí, voltando, né, vamos repetir, se a gente percebe a energia do corpo, se o corpo é nosso amigo, então a gente não deve julgar o nosso corpo. Então lembra sempre do julgamento, nunca julgue o seu corpo. Porque ele também fica triste, se tá julgando ele, o corpo entristece também. Isso e aí ele fala assim, já que ela acha que eu tô gordo, então beleza, então vamos ser gordo mesmo. Então assim, percebam o corpo é amigo da gente. Isso é verdade. Eu lembrei de uma frase agora que é extremamente busque uma transformação, né? Busque ser saudável e tudo mais, porque você ama o seu corpo, não porque você não gosta do jeito que ele é. Você tem que realmente trabalhar essa parte. Se você não gosta do jeito que seu corpo é, se você não tá se aceitando, o ideal é que você comece uma transformação de dentro para fora, né? Então busque realmente aceitar-se, amar-se para você conseguir mudar. Porque, olha, eu acredito que quase 100% dos pacientes que chegam para mim
eles têm algum problema, né, relacionado à autoaceitação, relacionado à baixa autoestima, relacionado a relacionado à ansiedade, né, algumas coisinhas psicossomáticas, né, estresse, ansiedade, e tudo isso pode ser melhorado quando a gente para um pouco para tentar se autoconhecer, né? Para parar de se julgar, para se aceitar da forma que a gente é, porque aí flui tudo mais. Exatamente. E aí uma última coisa, pelo menos aqui para fechar, e é real isso, tá? O corpo precisa de movimento, o nosso corpo não foi feito para ficar parado, o nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, quando a gente se movimenta, a gente produz hormônios, a gente produz coisas para melhorar o nosso corpo. Então, o nosso corpo foi feito para movimento, para se movimentar, nunca para ficar parado. Só que às vezes é tão difícil a gente ir para academia, a gente fazer isso, fazer aquilo, por quê? Porque a gente não achou alguma coisa que é realmente bom pra gente fazer. Então eu vou propor para vocês um exercício de 5 segundos para todo mundo que estiver assistindo essa live, para fechar os olhos agora, né? Para fechar os olhos, para perceber um pouco o corpo. Então olha, percebe o corpo de vocês. E aí eu vou fazer uma pergunta e aí a primeira coisa que vier na cabeça, a primeira coisa que vier na cabeça de vocês é o que o seu corpo está falando que ele gosta de fazer, qual o movimento que ele gosta de ter, né? De viver, de vencer. Passa. Então fechem os olhos agora, todo mundo. Respirem, percebam o corpo de vocês, percebam todo o corpo. E aí eu vou falar um outro exercício que é legal para vocês. Abraçar o corpo de vocês, falar bom dia, corpo, bom dia. Eu brinco, bom dia, corpinho lindo, bom dia, bracinho, peitinho, bom dia, bom dia, bom dia. Dê bom dia pro corpo de vocês, porque é uma forma também de vocês começarem a sentir, a perceber o quanto o corpo de vocês é assim, amigo de vocês, né? Ele pode ser muito amigo de vocês, basta vocês querer. Então, abraço. Então, vamos pegar o exercício de vocês abraçarem vocês mesmos, falar bom dia não, agora boa noite, corpinho. Passa a mão no rosto de vocês, percebam a energia, sabe? Passa a mão em tudo, percebam o corpo de vocês, dê bom dia pro corpo de vocês, boa noite pro corpo de vocês, para vocês começarem a trabalhar. Verdade, o que o corpo de vocês quer de atividade física? Qual atividade física que o corpo de vocês desejam? O que veio na cabeça de vocês? O meu veio. O meu, quando eu fiz essa pergunta, veio dança. Eu sou péssima bailarina, mas eu adoro dançar. E veio isso, porque aí eu até comecei a perguntar, é isso mesmo? Você gosta de academia? Corpo, verdade, você gosta de academia? Não. Você gosta disso? Não. Assim, meu corpo, ele gosta do movimento da dança, seja qual for a dança. Então, assim, o que veio na cabeça de vocês, de primeiro momento, é o que o corpo de vocês, eles querem para se movimentar. Seja natação, que seja academia, seja meditar, o que for. E o que veio na cabeça de vocês é o que vocês, realmente, o corpo de vocês querem se movimentar. Perguntem para vocês mesmos, corpo, o que você. Verdade? Quando a gente fala verdade, a gente sempre tende a falar verdade. A verdade é uma palavra, uma força. Então, verdade, o que você realmente quer fazer? Qual atividade física que você quer fazer? E começa a perguntar para vocês, para quê? Para vocês começarem a perceber. E a atividade física que o corpo de vocês falar, né? E falar que ele quer fazer é a atividade que vocês vão ter mais para fazer. O cérebro de vocês também vai fazer, porque é o que o corpo quer. Então, ouçam seu corpo, bom dia, corpo, percebam o que o corpo quer. Tratem o corpo de vocês como fossem amigos, sem julgamento, com amizade, o que ele quer fazer, o que ele quer se exercitar, o que ele quer comer, o que ele quer vestir, o que ele quer fazer de tudo isso, porque o corpo da gente é nosso amigo. E quando a gente percebe que ele é nosso amigo, a gente para de julgar ele vai ajudar a gente seja massa física, seja ser mais saudável, baixar colesterol, seja pergunte, corpo, como é que eu faço para baixar meu colesterol? Como que eu faço para melhorar os meus níveis de colesterol? Pergunta para ele, o corpo vai responder para vocês. Mesmo é difícil vocês perceberem isso, mas vocês comecem a fazer perguntas e o corpo vai responder. Corpo, como eu faço para ser mais saudável?
Vocês vão ver. E quando vocês perceberem, vocês deram o estalo de mudar totalmente a vida de vocês em relação a esse processo todo de saúde, de emagrecimento e tudo mais. Bom, veio algo aqui na minha cabeça, né? Eu vou passar uma situação para vocês, tá? Então vamos lá. Vocês pensaram aí, vocês já vieram aqui na consciência de vocês alguma atividade que vocês gostem de fazer. É muito interessante vocês fazerem isso e realmente acharem o que vocês gostam de fazer ou o que vocês se conectam melhor, né? Porque quando vocês fazem alguma atividade só por fazer, ou só porque fulano de tal falou que seria bom, que te ajudaria no seu objetivo, o problema disso é que você não adere, você não tem constância. É como se fosse um plano alimentar. Quando eu não faço dieta, eu faço um plano alimentar. Então, quando eu faço o plano alimentar, elaboro junto com o paciente, o meu objetivo é que ele tenha aderência àquilo para que nós dois cheguemos, né, a transformação dele. E aí, chegue na nossa vitória. Ai, meu celular tá descarregando. Chegue na nossa vitória e eu digo que ele tem aderência, a mesma coisa acontece no treino, né? Você precisa ter aderência. Se você escolhe algo, vê algo que realmente você gosta de fazer, é muito mais fácil você manter constância. Você consegue sair de casa muito mais feliz para ir para uma tratação. E então vamos lá, vocês pensaram aí, né? Vocês fizeram o exercício e já escolheram, né? Já veio aqui na sua consciência um treino que vocês gostam. Mas, enfim, tá chovendo, tá frio em algum certo dia e vocês não querem ir. Então, o que vocês fazem? Cadê o exercício? O exercício de pegar aquele sentimento de preguiça, aquele sentimento de que, eu não quero, hoje eu posso deixar só para ir amanhã, alguma coisa do tipo. Pegar esse sentimento e devolver. Devolver para a origem. Pergunta, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Percebeu que não é seu? Devolva uma origem com consciência anexada. E quando a gente fala para devolver para a origem com consciência anexada, a pessoa, a coisa, o planeta Terra também tem consciência, tudo tem consciência. Aí, para aquilo, ele também recebe aquela informação com consciência anexada. Então, tá fazendo. Devolve, tá sentindo isso, devolve. A pessoa fala, mas eu gosto da pessoa, eu percebi que é da pessoa que tá vindo. Eu vou devolver? Pode devolver, porque quando você fala eu devolvo com consciência anexada, você está fazendo bem para a pessoa de devolver também. Então, devolvo com consciência anexada. Mas também tem uma coisa que assim, às vezes o nosso corpo também precisa de descanso. Então chegou um dia que você percebeu, perguntou, mas assim, o corpo às vezes precisa mesmo de descanso. Fala, eu vou pra academia todo dia, vai ter uma hora que o corpo... Então também percebam isso na hora que o corpo de vocês precisam de descanso. Pergunta, corpo, você precisa descansar? E uma coisa assim, pergunta também de manhã, tá com muito sono... Corpo, você realmente quer dormir mais? Você quer dormir mais? A maioria das vezes o corpo não quer. Gente, é bem impressionante. A maioria das vezes o corpo não quer. Aí você fala, nossa, parece que eu acordei mais cansado. Porque o seu corpo não queria dormir. Ele queria acordar. Então também quando você dá aquele sono, aquela preguiça, pergunta isso. Corpo, o que você quer? Você quer realmente ficar na cama? Você quer realmente dormir mais? É raro o corpo falar que sim. Então, se o corpo não quer, levanta, faz, porque a gente tem aquele hábito de procrastinar. E também se perguntar, se tá na academia, tá indo todo dia, o corpo já tá com dor. Corpo, você realmente quer ir pra academia hoje? Ou você quer pegar um dia para descansar? Não é todo dia para descansar, que o corpo gosta de movimento. Não arrume isso como desculpa para você ficar fora do movimento. Mas precisa. Igual às vezes a gente faz uma terapia de barras de axis, alguma terapia. O corpo, às vezes, eu falo, se sentiu sono, vai dormir. Porque como a gente vai fazendo essas mudanças, todos os que traz também as curas para o nosso corpo. O que a Rê aqui fala, gordurinha desse corpo não te pertence? É isso mesmo, Rê. Fala assim, gordura, essa gordura não te pertence. Você sabe que eu peguei uma vez uma cliente que a gente foi lá e falei assim, verdade, essa gordura é sua? Ela falou, não é. Eu falei, então devolve para a origem. Então devolve. Às vezes a gordura não é nossa mesmo, a gente trouxe para o nosso corpo porque a gente pegou do outro. Então, fala assim, gordurinha, essa gordurinha é minha, não é. Então devolve uma remetente de consciência anexada, porque vai ajudar. Por que acontece, assim, mais uma informação? Quando a gente capta alguma coisa de alguém,
a gente capta e fica como se fosse assim um canal, e a gente sempre vai captando aquilo, né? Sempre vai captando aquilo. E aí o nosso corpo, ele cria aquelas questões, ele cria até doença, ele cria a gordura, ele cria tudo isso. E aí quando a gente começa a cortar isso, criou, o corpo já criou, ele já engordou, ele já ficou doente, ele já criou aquela patologia. Mas aí quando a gente começa a parar e falar assim, não, eu devolvo, a quem pertence isso eu devolvo, é uma forma de quê? De também você travar aquela consciência toda e você começar a levar embora e o corpo vai começar a se modificar. Então não espere que isso seja rápido, porque às vezes o corpo leva um tempo, ele captou muitas coisas, ele vai levar um tempo para adaptar. Lembra que eu falei do cérebro lá no começo da live? O cérebro, ele entende que se você tá perdendo gordura, você pode morrer, então ele vai segurar aquela energia. E o corpo é a mesma coisa. Então, assim, tenham paciência com o corpo de vocês, com o processo de vocês, porque às vezes a gente é muito imediatista. Então a gente faz uma dieta, faz um plano alimentar e a gente acha que no primeiro mês já vai ter todos os resultados, a gente vai pra academia e a gente acha assim, pô, mas nem criei músculo aqui, eu vou desistir. Então tenham paciência, porque o nosso corpo, ele leva um tempo também para fazer as adaptações, tanto mentais, né, quando a gente quebra uma crença falando aqui, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Então, eu olhei no espelho, me julguei, falei interessante ponto de vista, acabou, não me julgo mais? Não, você leva um tempo. Então vai falando várias vezes até o momento que você não... Garanto para vocês que vocês vão parar de se julgar. Toda vez que vocês olharem no espelho e julgar o corpo de vocês e falar interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, um dia vocês vão parar de julgar o corpo de vocês e vocês vão achar bonito do jeito que é. Então comecem a perceber tudo isso também, mas tenham paciência com o corpo, porque o corpo tem um tempo para ele regenerar, ele tem um tempo para ele transformar, como a gente tem esse tempo. Mas com persistência, como ela falou, e constância, a gente consegue absolutamente tudo. Treino diário, eu sempre falo, treino diário, treino da consciência, é o músculo da consciência lá também, de a gente fazer todos os dias, treinar diário, pra gente ir melhorando tudo isso. Bom, Pedro perguntou quanto tempo leva essa adaptação do corpo? Ou é muito individual? É individual, depende muito. Tem corpo que é muito rápido, tem corpo que demora mais, aí depende muito de você. Então tem que ter paciência. Faça essa experiência com Exato. você. A gente torce para que seja rápido, né? Sim. Como, tô com vontade de torta de limão depois de 3 dias. Devolver esse tipo de coisa igual da torta de limão e do chocolate branco que eu falei é bem rápido, tá? É bem rápido. É bem rápido. Mesmo assim, ó, eu faço uma vez, eu já foi embora, porque eu já tô treinada. Mas tem gente que demora um pouco mais, mas faz 3, 4 vezes, é bem rápido pra ir embora, tá? Aí pode até voltar. O meu, a maioria das vezes não volta, mas pode até voltar, mas voltar e falou isso. Mas aí é paciência, porque é tempo mesmo. Cada um tem seu próprio tempo. Igual, eu tenho uma tendência muito boa de eu não engordar, mas eu não gosto de pizza, né? Eu como, mas eu não gosto de sanduíche, eu não cresci com esses hábitos. Então eu tenho uma tendência mais de emagrecer mais rápido, mas tem gente que não tem. Mas eu também tenho uma coisa muito importante. Na minha cabeça, eu sempre coloquei que eu ia ter esse corpo. E eu tô com 41 anos, eu tenho calça que eu tenho desde os 15 anos de idade. Porque eu também criei essa consciência. A minha família é assim, não, a minha família engordou, mas eu criei essa consciência para mim. Eu decidi que eu seria uma pessoa saudável, eu decidi que eu seria uma pessoa magra, eu decidi tudo isso lá atrás, né? Mesmo tendo essa consciência. Então a gente decide as coisas. Então se você olhar e falar assim, eu decido ser saudável, eu escolho ser saudável. A partir de hoje eu escolho ser saudável. E todo dia olhar para você e falar assim, fulano, Karine, eu escolho ser saudável. O que se requer para que eu seja saudável? Corpo, o que se requer para que eu seja saudável? Corpo, o que se requer para que eu seja magro? Corpo, o que se requer para que eu seja sarado? Eu não sei o que vocês querem. Corpo, o que se requer para que eu baixe meu colesterol, para que minhas células funcionem normalmente? Comecem a perguntar, porque o corpo tem consciência. E a gente vai fazendo isso, a gente vai acreditando nisso, a gente vai lá colocando. Eu sou a única todas as minhas amigas que eu nunca mudei o meu corpo. Por quê? Porque eu coloquei lá atrás que eu queria ser desse jeito, né? Eu escolho ser desse jeito. Ah, mas depois dos 30 você engorda. Não engordei. Depois dos 40 você engorda. Não engordei. Por quê? Porque eu criei essa consciência para mim. Eu escolho ser magra. Falei isso diferente lá atrás, mas eu escolho ser magra e eu trouxe isso para minha vida. Então, escolham. Então, eu escolho ser saudável. Né? E aí, uma coisa assim, ó, para vocês sempre colocarem, é assim, Deus, Krishna, Buda, energia universal, o que quer que vocês acreditem, fez o nosso corpo para ser feliz e saudável. Se nosso corpo funcionar perfeitamente, ele vai ser feliz e saudável, né? Ele vai produzir os hormônios da alegria, ele vai ser saudável, ele vai funcionar perfeitamente. A tristeza a gente traz para o nosso corpo, porque através do quê? Através das nossas crenças limitantes, né? Dos pontos
vista. Ai, mas ela é tão doentinha. Tem interessantes pontos de vista. Às vezes eu já ouvi minha irmã, a minha família tinha mania de falar isso pra minha irmã. Ai, mas tadinha, ela é tão doentinha. Imagina, minha irmã é super saudável. Coisas que a gente puxa dos outros, que a gente vai trazendo, essas nhaca. Gente, nhaca não é sua, devolve. Ah, mas não sei o que, não, devolve. Tô me sentindo mal hoje, devolve, porque isso vai te trazendo, você vai puxando, te traz doença pro seu corpo. Então, assim, ó, crença limitante, comprar ponto de vista dos outros e devolver pra origem e parar de se julgar. Ó, 4 coisas simples. Parar de se julgar, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Devolver para a origem todos os sentimentos, pensamentos, emoções, vontades que você tiver durante o dia. 98% de todos os seus pensamentos, sentimentos, emoções não são seus. Você captou de outras coisas e outras pessoas. Devolva para a origem, sabe? Crença limitante, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E comece a demande, corpo, o que se requer para que eu tenha 15% de gordura no corpo. Um exemplo. Corpo que se requer para que eu seja saudável, corpo que se requer para que eu tenha meus níveis de colesterol bom, corpo que se requer para que eu seja o que quer que você quer que seja. Pergunte, façam perguntas. O corpo é nosso aliado e Deus é bonito, lindo, infinito, como ele realmente é. Então, doença e tristeza a gente traz pra gente. Quando a gente começa a olhar a nossa vida de que a gente tem escolha, inclusive de ser saudável, inclusive de não ter doença, inclusive de ser feliz, a gente tem escolha para tudo isso, a gente começa a mudar tudo. Às vezes é fácil? Não, eu brinco que às vezes é barranco abaixo, porque vem muita consciência em relação a isso, mas é escolher pedir consciência. A gente quando começa a pedir consciência para o nosso corpo, para o universo, as consciências vêm e a gente começa a perceber que não existe vítima, não existe injustiça, existem as nossas escolhas e saudável e escolham ser felizes e saudáveis. Olhem para vocês todos os dias e falem: fulano, eu escolho ser feliz e saudável. O que se requer para que isso apareça na minha vida? É verdade. Espero que a gente, né, ambas tenhamos ajudado vocês de alguma forma, né, relacionado a isso. Usem essas ferramentas, né, esses pequenos exercícios. Então eu vou colocar aqui nos meus stories, a Karine também provavelmente vai colocar nas dela, que a gente tá filmando juntos aqui. E aí qualquer dúvida que vocês tenham relacionada a isso, relacionada a esse autoconhecimento, vocês podem mandar no nosso direct, que aí também a gente vai respondendo vocês, vai criando posts sobre isso, vai fazendo mais material, vai fazendo mais materiais sobre isso também, tá bom? Só vou responder uma ótima pergunta, assim, que a Rê perguntou aqui se a cabeça e o corpo trabalham juntos. Sim, a mente, o corpo e o espírito trabalham juntos. O que se requer para que eles trabalhem juntos e o que se requer para que vocês sejam seres infinitos. Agradeço aí a atenção para todo mundo que assistiu a gente e vamos fazer aí mais trabalho juntos, que a gente está criando uma parceria aí com várias ideias aí para a gente trazer para esse movimento da saúde. Isso é verdade. Gente, muito, muito, muito obrigada. Muito grata. Nós estamos muito gratos por vocês estarem aí vendo nossa live. E como eu disse, qualquer dúvida, qualquer dica que vocês queiram, vão mandando no nosso direct que a gente vai respondendo. Eu tô no Instagram com Karine.Francisco. Eu vou colocar o Instagram dela aqui também. Eu vou pôr da Sil também. Tá bom? No meu perfil. Beijo a todos, uma boa noite.